Boa noite, pessoal. Nós faremos dois exercícios sobre o que nós vimos até o momento, sobre energia cinética. Um exercício bem simples, interessante, seria o seguinte: imagine um objeto se desloca no sentido positivo do eixo X, ele possui massa 8 kg e no ponto x igual a zero, quando ele passa por esse ponto, a energia cinética inicial dele é de 30 joules. À medida que ele se desloca até a posição 5 metros, você percebe que há um decréscimo de energia cinética, sendo zero no ponto x igual a 5. A nossa questão, o nosso objetivo aí é calcular qual é a velocidade desse objeto na posição x igual a menos 3 metros. Essa que é a nossa tarefa. Bom, como é que a gente começa o exercício? Primeira coisa que nós temos, há uma variação de energia cinética, porque ele está trabalhando com energia cinética final. Aqui no posição 5 ela é nula, e a energia cinética inicial, dado por K0 igual a 30. Então nós começamos a nossa análise para ver a seguinte equação: ΔK é igual a mv² sobre 2. Só que não é simplesmente um v, nós temos duas velocidades envolvidas aí no processo. E aí, para calcularmos essa velocidade, nós faremos o seguinte: nós escreveremos aí o ΔK como sendo m, calculado pela multiplicação da velocidade final em 2, velocidade inicial em 2, dessa forma. E aí vem uma questão interessante: nós não temos tecnicamente essas velocidades, mas nós sabemos que essa expressão aqui, ela pode ser utilizada. Nós aprendemos lá no passado, não muito distante, que V2 é V0² menos 2A vezes x, ou ΔX, como queira. Se nós observarmos bem, essa expressão é exatamente essa, mas vista de um outro ângulo. De que forma? Quando eu escrevo assim, V² menos V0² igual a 2A vezes x. Daqui, então, eu tenho que V² sobre 2 menos V0² sobre 2 é igual a A vezes x. Olha que interessante. Esse trecho, essa parte do problema, associando a energia cinética, eu posso substituir por quem? Por A vezes x. Isso vai me trazer uma informação bem interessante, porque agora eu consigo evoluir um pouco no problema. De que forma? Ao escrever essa substituição em termos de A vezes x, eu tenho m vezes A vezes x, e aí eu consigo isolar a minha aceleração. Por quê? Porque a massa eu tenho, o deslocamento eu tenho, e a energia cinética eu tenho, logo eu vou conseguir obter essa aceleração. Para todos os efeitos, como eu sei que o objeto vai perder energia cinética, então o que acontece? Acontece uma desaceleração. Por quê? Porque uma força está sendo aplicada no sentido de reduzir a energia cinética. Então, mesmo que eu não ainda tenha feito a conta, eu já sei que o resultado é negativo. Por quê? Porque o gráfico me disse aquilo. Eu estou perdendo energia cinética. Então, nesse caso, a aceleração vai ficar escrita em termos de ΔK dividido por m vezes x. E aí, como é que eu calculo isso? A energia cinética aqui é a variação da energia cinética final pela energia cinética inicial, dividido por m vezes x. Fazendo as substituições necessárias, eu sei que minha aceleração, vai ficar escrito como sendo o quê? Energia cinética final, que é zero, lá na posição 5, energia cinética inicial, 30. A massa eu tenho que é 8, e a distância percorrida para esse processo foi de 5 metros. Então daqui eu tenho menos 30 sobre 40, fazendo as contas aqui, eu chego numa desaceleração, como nós havíamos previsto, de 0,75 metros por segundo ao quadrado. Essa é a nossa desaceleração, nossa aceleração. Nós terminamos o problema aí? Não.
porque nós temos agora como determinar uma daquelas velocidades que nós não conhecíamos, que é a velocidade inicial. Lembre-se, a velocidade final nós temos, que é zero. Naquele ponto na posição x igual a 5, ela é zero. A energia cinética vai ser nula ali, mas nós não temos a velocidade inicial. Então como é que nós podemos gerar? Com a informação da desaceleração, isso agora é possível. Então o que eu faço? Eu resgato a expressão de V2, eu escrevo como V2 igual a V0 quadrado menos 2A delta x, certo? Mais 2A delta x, perdão. V inicial, vamos colocar agora V quadrado menos 2A delta x em termos de V0 quadrado, e aí nós vamos conseguir calcular de que maneira. A velocidade final a gente sabe que é zero ao quadrado, 2 eu repito, o A nós acabamos de encontrar, menos 0,75 ou 3/4 como queira, e o ΔX nós temos que é 5, isso aqui é igual à velocidade inicial ao quadrado. Multiplicando 2 vezes 5, 10, menos com menos é mais, 10 vezes 0,75 dá 7,5. Então daí V0 quadrado é igual a 7,5, e daí extraindo a raiz quadrada, 7,5, nós temos aí um valor aproximado para a velocidade inicial de aproximadamente 2,7 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial. Terminou aqui o exercício? Não, porque lembre-se da nossa pergunta original. Ele quer a velocidade na posição x igual a menos 3. A gente volta para essa equação mais uma vez e agora a gente tem condições de calcular ela. De que maneira? Nós vemos aqui, isolamos a velocidade, então V vai ficar escrito agora como sendo a raiz quadrada dessa contribuição de V0 quadrado mais 2A vezes ΔX, e daí o que eu faço é basicamente substituir os dados que eu tenho. Então eu tenho lá que a velocidade inicial acabamos de encontrar 2,7, ou como queira, 7,5. O A nós temos, que é uma desaceleração. Vamos colocar aqui, apertar um pouquinho, 2 vezes menos, a aceleração que tivemos lá era menos 0,75, vezes o ΔX, que é, nesse caso não é 5, nesse caso a gente quer calcular ele em menos 3, então menos 3, vamos apertar aqui, a gente consegue calcular, certo? Feito isso, multiplicando 2 por 3/4 por 3 e somando com 7,5, ao extrair a raiz quadrada, fazendo as continhas, nós vamos chegar num V aí, vamos calcular aqui primeiro, né, que vai dar um valor exato. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 3, 18, 18 por 4 dá 4,5, com 7,5 a gente vai obter 12. Então a velocidade aí vai ser aproximadamente, tirando a raiz quadrada aqui de 12, em torno de 3,5 metros por segundo. Essa seria a nossa velocidade da partícula do objeto quando ele passar pela posição x igual a menos 3. Beleza? Esse é um exercício bem interessante que aborda os conceitos que nós temos trabalhado. Ok? Vamos fazer mais um outro exercício aí. Agora um mais simples, né? Vamos pensar no exercício mais tranquilinho. Vamos pegar aqui um outro exemplo, mexer com alguns dados. Vamos lá, vamos ficar aqui e vamos escrever esse próximo exercício na sequência. Então vamos lá, se um carro, vamos pensar um veículo que possui massa 1.200 kg, se desloca numa rodovia
a uma velocidade aí, vamos colocar de 120 km por hora, qual seria a energia cinética observada para o observador que está externo ao carro? Ou seja, alguém que está parado no acostamento. Aqui é simples, aplicação direta da fórmula, K igual a mv² sobre 2, porém, com todo o cuidado que a gente tem que tomar, velocidade aqui tem que ser convertida, nós vamos usar a conversão em metros por segundo. Então fazemos aqui, nós temos a massa 1200, a velocidade ao ser convertida em metros por segundo vai gerar para a gente um gradiente aproximado, fazendo as contas aqui, de 33,3, e aí executando a conta, nós temos um KI aproximado de 6,67 vezes 10 a quinta, nunca podemos esquecer, joules. É isso aí, beleza.